Pastor Rodian, palavra de Deus para nós. Aleluia. Graça e paz, queridos. Que bom, não é? Nós vamos meditar hoje no texto. Quem conheceu os irmãos? Lucas. Conhecido mesmo. Lucas capítulo 2. Talvez até quando você não era desse galho, você já leu esse texto. Esse galho da vida cristã. Quando você ainda não confessava a fé genuína em Cristo, talvez você já leu, ouviu, porque esse é um texto bem lido, bem conhecido, por se tratar do assunto que ele relata. Lucas capítulo 2, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Glória a Jesus. Esse texto que o diácono Isaac fez a abertura aqui hoje do culto. Eu digo para os irmãos que eu tenho meditado muito nele. Dura foi essa palavra e muitos se retiraram porque a palavra era dura. O povo queria mamão com açúcar e Jesus não veio trazer. Muitos não aguentaram e se retiraram dele. Mas alguns inteligentes disseram: Senhor, eu vou para onde se a palavra de vida eterna está fluindo nesse lugar? Nós vamos continuar fazendo o mesmo, irmãos, pregando o mesmo evangelho, que salva, que liberta, que cura, que transforma e que leva o homem para o céu. Santidade, vida eterna, salvação é o que nós estamos interessados. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Contaram? Diga amém. Amém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Repita comigo, por favor: não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles na estalagem. Na estalagem. Leia comigo também, por favor, João capítulo 1, versículo de número 14. João capítulo 1, versículo 14. Esse então é mais conhecido ainda. Esse é mais conhecido. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita comigo, por favor, irmãos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Põe sua Bíblia no seu assento e aplauda Jesus sentando. Senta aplaudindo, mas assim, dá com vontade, dá com força. Faz um barulho de festa nessa noite, porque a Jesus seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Aleluia. Deixa eu ministrar uma palavra, irmão. Eu quero passar aqui. Quem tem primeiro aí? Tem dois convites para vocês. Quero agradecer os irmãos que estiveram orando por mim, por minha família, nesse período de férias, nesse período de descanso, nesse período de cuidar de mim mesmo, como Paulo ensina a Timóteo. Tu cuida de você mesmo, rapaz. Entendo que eu parei para cuidar dos irmãos de mim. Enquanto isso, eu sei que o meu co-pastor, fiel companheiro, estava aqui cuidando da igreja, cuidando de todos, junto à diretoria da igreja. E realmente eu tenho certeza que eles fizeram o melhor, deram o melhor. E esse povo não me abandonou também, estava sempre fazendo contato comigo, sempre me deixando, né, saber e transmitindo o carinho que os irmãos mandavam. Recebi e-mails, recebi text message, recebi scrap, recebi de várias maneiras manifestação de amor, de carinho. Quero agradecer profundamente, o carinho de vocês me constrange, a maneira que eu cheguei aqui, que eu fui assim recebido pelos irmãos. Isso aquece o nosso coração, aquece a nossa alma. Eu quero dizer para vocês que eu continuo devedores de vocês, do melhor do meu amor para cada um de vocês. Amém?
família que vem no encontro. Nossa, grande. Lembrando vocês que estamos às portas. Talvez você vai se ver aí, vai lembrar e vai sentir saudade. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Conforta-me, restaura-me, vem muda o meu nome e envergonhado eu nunca mais serei. Eu tenho visto o Senhor, Peniel, tenho lutado com Deus, vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saiu daqui vencedor, Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. 2007, 2006, esse tempo. Restaura-me, vem muda o meu nome, envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor, Peniel, tenho lutado com Deus, vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saiu daqui vencedor, Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. No próximo vai estar nossa carinha ali de novo. Tivemos um bom período orando, buscando direções de Deus com o Peniel. Estávamos em uma luta interior sobre quem, afinal, seria o preletor desse Peniel. Quer dizer para vocês que já está totalmente definido, passagem comprada, os dias marcados. Vai estar ministrando conosco aqui realmente, de fato, e por direito, o pastor, o apóstolo Franco Maximiliano, de Massachusetts, foi um dos pastores do Luciano. Pergunta para Luciano. Quem não conhece, ele já esteve pregando também no congresso de jovem nosso, quando nós éramos lá em Harrison. Uma bênção, homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor. Você faça aí o seu nome, sua reserva. Maru continua dando plantão, né, Maru? Essa não perde o pique. Muito bem, então procura Maru, dá o nome e também o pagamento, que já estamos às vésperas. Tem que mandar urgentemente a segunda remessa do pagamento para o Peniel. Então vamos wake up, brother, porque o tempo está voando. E eu tenho um convite para fazer para vocês. No mês de abril, nós tivemos um projeto, um propósito, e convocamos vocês para o relógio da oração. 24 horas orando. E nós descobrimos que não dá para a igreja seguir em frente se ela não estiver orando. Por isso nós vamos agora fazer algo muito bacana. Quem tem celular aí? Agora o pastor quer que todo mundo pegue o celular. Vai todo mundo mexendo no celular na igreja. Pega seu celular, levanta que eu quero ver. Para boa, né? Tem gente que está fazendo debaixo do banco, escondido atrás. Agora você pode fazer na frente. Use seu celular aí. Cadê? Eu tenho um convite para fazer para você. Entra no celular aí na parte de alarme. Já deixa aí no ponto que eu vou te falar. Entra na parte do alarme. É na Facebook, nem no Twitter, nem no Instagram. Deixa no alarme. Isso. 1 minuto de oração. Gente, eu acredito que nessa ninguém fica de fora. Nem Vanvinha vai ficar de fora. É só 1 minuto. Essa VaptVult.
Todo dia, meio-dia, põe para despertar seu relógio. Meio-dia em ponto, você pode estar pintando, você pode estar dirigindo, não precisa fechar o olho não, hein? Não vai dirigir fechando o olho, depois vai, o pastor mandou, não mandei ninguém fechar o olho, você pode orar de olho aberto. 1 minuto. Mas se eu quiser ficar mais tempo, pastor, vai fundo, que é sua, meu irmão. Ora bastante. Junte-se a nós orando por avivamento pessoal, avivamento da família. Aí se render a família, está no avivamento, está tudo certo. E avivamento da igreja. Diga avivamento pessoal. Meuzinho. Diga, eu preciso me esquentar. Diga, eu preciso ficar com mais fogo de Deus. Familiar. Diga, minha família precisa estar com o fogo de Deus aceso. A minha família precisa estar com o fogo de Deus aceso. Avivamento da igreja. Diga, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Agora dê um glória para Jesus, meu irmão. Aleluia. Então veja bem. Eu gostaria que quem vai estar comigo orando meio-dia, é 1 minuto, orou de meio-dia, você está pintando, aí você começa a pintar e começa a orar. Você está no meio de um culto, em alguma reunião, você vai orar 1 minuto ali. É igual aqueles nossos amigos lá mais escurinhos que usam um capuzinho, onde está ele? Mas você não precisa nem bater o joelho não. Se você quiser, tiver a oportunidade, faça isso. Senão, você vai começar a orar. Senhor, eu oro agora, avivamento da minha vida, e fogo do teu Espírito, a vontade de tua palavra, a vontade de louvar, a vontade de jejuar, meu Deus, a vontade de evangelizar. Senhor, eu preciso ser um crente mais aceso. Senhor, a minha família, minha esposa, meus irmãos, meu filho, e vai orar na igreja, o pastor, põe fogo na vida daquele pastor, meu Deus, tem misericórdia. Manda fogo naquele baixinho, para ele ter fogo do Senhor. Manda fogo no segundo baixinho também. Manda fogo naquela liderança, manda fogo nos irmãos, nas irmãs. Você vai ver um fogaréu que vai acender. Mas é 1 minuto, pastor, meu irmão. Se você orar, olhar a oração que Elias fez no Monte Carmelo, não deu 1 minuto e desceu fogo, viu? Não deu 1 minuto. Então assim, nós vamos orar 1 minuto, mas em 1 minuto, certamente, essa oração produzirá vida transformada. Começar pela minha e pela sua. A gente começa com 1 minuto, depois a gente está em 1 hora, em 1 dia, e funda 3 dias dentro, assim, com Deus. Fica aí perto, tanto baiano hoje. Eu estou falando funda, tá fúria. Aí você vai assim, oração lá dentro, você nem viu o tempo passar. Mas começa com 1 minuto. Nós temos que começar com pouco, com coisas pequenas. E depois a gente vai crescendo. Step by step. Não é assim que fala aqui? Então quem vai estar comigo 1 minuto? Deixa eu ver. Muito bem. Eu não estou tendo, mas vocês têm. Mas tem sempre a turma que monitora. Todo mundo que está nesse propósito vai colar hoje ainda no Facebook. Já está no Facebook? Não, né? Mas dá para estar, não dá? Não precisa nem colocar agora na hora do culto, deixa eu dar uma pista apostólica pelo menos, vamos dar mais crente. Põe de imediato e já começa a fazer tag. E você já procura onde tem, faça o tag também e vai mandando para seus colegas. Quem sabe assim mais pessoas não vai despertando e você já vai semeando fogo na vida dos outros. Amém? Então, meus queridos, por favor, atentemos para uma vida de oração. Só uma maneira de nós subsistirmos se nós estivermos orando. Se nós deixarmos para orar depois que o caldo engrossa, é mais complicado. Não quer dizer que a gente está orando que a gente não vai passar por afrontas, por problemas, por dificuldade. Mas quem ora tem muito mais chance de terminar bem. Quem ora tem muito mais chance de vencer. Vamos estar orando meio-dia? Então a crentaiada toda vai estar orando meio-dia. Você vai estar não? Você vai estar também? Então pronto. Nós já estamos, na verdade, há uns dias aí, rapaz, já começamos. Tá maravilha. Então cola lá no seu Facebook e põe a nós para despertar. Irmãos, eu vou te contar uma experiência própria. Não precisa nem colocar não. Da meio-dia eu vou orar. Quantas vezes eu não coloquei para despertar? Quando eu olhei já era meio-dia e meia, 1 hora. Então eu perdi a hora da meio-dia. É muito fácil. Todo celular você pode colocá-lo assim, meio-dia em ponto, para despertar, e você pode colocar diário. Detalhe, não tem domingo, você não para dia nenhum. Pelo de 1 minuto você vai querer dia de folga? É sério, rapaz. Olha todo dia, olha pra você e fala, ó, é todo dia, diga 7 vezes na semana, diga pra ele. Não tem descanso. Descansar de quê? 1 minuto, quando você abre a boca e termina, deu 1 minuto. Né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diga, o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Irmãos, eu descobri, pesquisando, não foi revelação do Espírito Santo, não foi pesquisando, o Espírito Santo me dirigiu para essa pesquisa, que o termo usado em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, dizendo que
Deixa eu até ler, né? Vamos ler esse texto, de repente. Alguém aqui não lembra? João 1, do 1 ao 5. Olha só o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu descobri, irmãos, que o termo que diz assim, Ele habitou entre nós, é o mesmo termo, isso aqui, no grego, é o mesmo termo que foi usado no hebraico, lá quando Deus pediu para Moisés para construir um tabernáculo, para construir para ele uma tenda com a finalidade dele habitar no meio do povo. Então, quando nós lemos João, capítulo 1, versículo de número 5 do 1 até o 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós estamos dizendo, a irmã vai traduzir, não sei como ela vai traduzir isso, mas nós estamos dizendo assim, olha, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Graças a Deus você não está traduzindo hoje, né? Eu sei lá, eu nem sei se existe essa palavra, quanto mais que tem tradução. I'm sorry, sister. Diga, o Verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Irmãos, veja só a ideia desse texto. Quando o Belém, ou quando o bebê de Belém nasceu, era exatamente Deus se fazendo um de nós. Não é lindo? Não é lindo? Quando o bebê de Belém nasceu, quem é o bebê de Belém? Jesus. Então nós estamos juntos. Quando ele nasceu, era Deus se fazendo um de nós. Talvez você não entendeu, deixa eu olhar para a pintura. É a mesma coisa do pintor, e os pintores de plantão, é a mesma coisa do pintor se fazer um pingo de tinta. Nenhum pintor deu um sorriso, porque ninguém vai gostar dessa ideia, não é? Mas foi o que Jesus fez. Ele se fez como um pingo de tinta se ele fosse o pintor. Ou seja, Jesus se tornou aquarela do seu próprio quarto. Eu acho que os irmãos sabem que bem sobre a história de pintura, aquarela, essa coisa, né? Você entendeu o que significa Jesus vir e se tornar um de nós? Como um pintor, ele se tornou um pingo de tinta numa tela. Eu fico pensando quando eu olho esse texto. Deixa eu até falar com vocês porque eu estou pregando isso aqui hoje. Esses meus períodos de reflexões, Deus me levou a muitas reflexões. E uma das últimas, nessa última semana, o Senhor me levou assim a pensar, meu filho, se você fizer uma pesquisa, você vai ficar de boca aberta o quanto meu povo sabe pouquíssimo sobre mim. Nós sabemos muito pouco sobre Jesus, irmãos. A minha intenção não é trazer nada novo para vocês. É só lembrar e despertar de algumas coisas curiosas que nós vamos estar falando aí no decorrer desse mês de maio. Olha, eu fico pensando em Jesus se tornar um de nós, Deus se tornar um de nós. É porque nós gostamos de glamour. Sim ou não? A gente pega um avião, lá no fundo, perto do banheiro, poltrona 20, e a gente está doido para estar na sessão de primeira classe. Quem já voou de primeira classe aqui? Excuse me, tem 2, 3, 4, 5. Primeira classe, hein? Não estou falando do fim. Não estou falando daquele versículo que o último vai ser o primeiro, não, é na real. Quem já voou aqui de primeira classe? Muito bem, agora quer ver? Quem aqui quer voar de primeira classe? Posso levantar o pé? Irmão, isso é natural nosso. Nós temos isso dentro de nós por natureza. Ô, irmãos, todos nós, vamos mandar real, porque o pastor Valdirã fala na lata. Todos nós gostaríamos de andar no tapete vermelho na fama.
Não é ruim não, gente. Tem umas pessoas já por aí que quando vê um relâmpago já tá fazendo uma pose achando que é um flash. Depois ele descobre que não é um flash, ele volta todo triste. Mas eu não sei o que é não. Tem uns aí que gosta disso. Não é lindo? Jesus se tornando de nós. Porque, irmãos, nós não queremos, se fosse para escolher, nós não queríamos ser nós mesmos. Nós queríamos ser um negócio melhor. Mais brilho, mais luz, mais fácil. O que é um pacote econômico como eu queria ser assim, um pouco mais avantajado como o Breno. Aí o que é alto, eu sou alto demais, eu queria ser menor. Aí o que tem um cabelo liso, eu queria ter cacheado, vai lá, manda fazer permanente. Aí a que tem cacheado, não, vai lá, manda fazer uma chapinha, fio por fio, espicha tudo e fica parecendo japonesinha. Aí a japonesa já quer ficar cacheada igual uma brasileira. Mano, a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre olhando, querendo um negócio melhor. Principalmente aquilo que vai dar ibope. É ou não é? Glamour é coisa que está dentro de cada um de nós, irmãos. Irmãos, hoje mesmo eu estava conversando numa comemoração que eu fui hoje à tarde com uma pessoa e ele dizendo exatamente isso. Eu disse, olha, você sabe que eu vou falar sobre isso hoje à noite. Irmãos, nós gostamos de ser preferencial. Ó, isso enche qualquer um. A gente chega no banco, o gerente fala, você não fica na fila, passa por aqui. Você até olha isso. Euzinho aqui, já estou indo. Nós somos assim. A gente gosta disso. A gente se sente bem assim. Ah, como é bom alguém carregar suas malas, né? Você não tem que ficar ali. Não, graças a Deus pelas 4 rodas, né? Você já empurra assim, você já se sente assim, um executivo. Não tem aquele negócio de puxar depois ficar com o braço duro, doendo, peso, aí a mala estoura o zíper. É bom ter alguém para carregar a mala pra gente. Manda a wish, né? Tá voltando? Assim somos nós. Fazer o quê? É natural de dentro de nós. Nascemos querendo glamour. E eu estou dizendo, eu não, a Bíblia está dizendo, João 1,14, diga, o verbo se fez carne. O verbo tabernaculou entre nós. Diga, Jesus se fez um de nós. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Hoje nós estamos comemorando a morte de Jesus. Mas eu quero pensar algumas coisas sobre Jesus. Então eu quero começar pelo nascimento dele. Vocês sabiam que nós, evangélicos, aceitamos uma ideia imposta por Roma, pela igreja que a representava na época? Nós aceitamos um clássico do nascimento de Jesus, que isso é totalmente mentiroso. E nós temos que parar de pregar essa mentira. Nós fazemos até, inclusive no dia 25, que é o dia comemorado, o dia de Jesus, que nós sabemos que não é aquele dia, mas tudo bem, pelo menos a gente comemora assim um dia. Quem comemora de verdade, pior o capeta que não tem dia nenhum para comemorar, mas Jesus tem um dia, amém? Então a gente faz aqui, igual foi feito uma vez aqui, aquela cabana, aquele negócio bonito, cheio de luzes, aquele negócio enfeitado. E os quadros agora pintados? Ô gente, não adianta. Não adianta. O papel do artista é enfeitar a arte. E foi lançado um clássico muito bonito sobre o nascimento de Jesus. Uma imagem de um personagem que, apesar de dizer que foi nascido humilde, mas aquilo ali exibe muito glamour perto do que realmente foi o fato verídico do nascimento de Jesus. Aliás, isso fazia parte da cultura de Roma, sabe por quê? Todo embaixador ou todo imperador romano, se você olhar, são muito daqui para cima. Daqui para baixo eles eram tudo iguais. Não tinha nenhum barrigudinho igual meu amigo Luciano. Era tudo saradão, de barriga definida, igual aqueles camaradas que parece que moram dentro da academia. Só daqui para cima que mudava. Não tinha nenhum barrigudo, não tinha nenhum meio torto, não tinha nenhum começando a crescer a barriga igual o pastor Valdirão. Deixa eu me consertar com o irmão, senão ele vai ficar triste e vai sair. Meu Deus, né? Chega. Então, não tinha nenhum assim, meio cabotinho igual meu filhão aqui, Isaac. Já viu que Isaac é meio cabota, né? Quem não viu, mas vai reparar. Até, olha pro talho, o talho já tá marcadinho. Não tinha ninguém assim. Era tudo perfeito. Peito
peitoral imponente, braço, pernão, não é que tem sorvetão fino em cima e grande embaixo, não é? Pode observar lá as estátuas do imperador de Roma. Só a cabeça que muda. Mas você olha do pescoço para baixo, é tudo igual. Então era já um costume romano de colocar uma imagem mais bonita, mais abrilhantada. E o que eles queriam mostrar através dos imperadores? Força, poder, não é? Queriam mostrar a imponência. Eles faziam, irmãos, mais ou menos como o Photoshop faz. Um dia eu comprei um CD de um cantor, que por sua vez era baiano. Peguei o CD assim, falei, uai, esse moreno aqui é um moreno agitado, viu? Deve cantar bem, o rapazinho é simpático. Por acaso, um dia deu certo ele vir lá na nossa igreja, aquele que canta, você vir, mandava os irmãos para lá, né? Chegou lá fazendo aquela animação toda. Eu olhei pra ele assim, falei assim, mas você é o fulano? É, já sei o que tá acontecendo. Você viu meu Photoshop, né? Uai, eu vi a capa do seu CD. Esses Photoshop da vida que baiano fala mesmo, né? Nós lá somos assim, nós lá somos assim. Deixa eu falar aqui, porque isso não é problema. O Photoshop limpou a pele daquele rapaz. Colocou um olho engateado nele. Hein, Zena? Tá entendendo? E ele ficou assim com um recorte, o rosto afilado. Ele chegou perto de mim, irmão, mas era aquela bochechinha igual do meu irmãozinho Luciano, redondinha assim. E aquele movimento na pele assim, que tinha umas ondas mais claras. Photoshop. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos colocado o Photoshop na história do nascimento de Jesus. Vemos hoje em dia fotos lindas de pessoas que nunca existiram. Almas, gatíssima. Depois chega com a pessoa, borraíra. Oh, esse é um. Olha que camarada. Depois chega com a pessoa, meu Deus do céu, o que aconteceu daquela foto até hoje? Se alguns acreditam em evolução, com esse negócio do Photoshop, a gente quase está acreditando em regressão também. Photoshop. Muda mesmo. Pode observar nos quadros da imagem do nascimento de Jesus. Gente, José é europeu de primeira linha. Nariz afilado, queixo cortado. Maria, uma beleza que, se pensasse direito, tinha nem feito Mona Lisa, tinha feito a Maria. Jesus, Tyler perdido, my friend. Tyler. Jesus tá lourinho de olho azul, parecendo um Baby Johnson. Já reparou isso? Aí eu fico pensando, por que eles não pintaram um quadro com a imagem do retirante do Nordeste? Seria o mais próximo do nascimento de Jesus. Já viu como é que é os retirantes do Nordeste? Roupa rasgada, descalço, pé rachado, a unha parece que virou tatu, cavucando cheio de terra, semblante de sede, de desidratação. Eu tô falando sério, vocês estão indo, mas semblante de desidratação, abatido, cara de sofrido, desesperado. Se tiver de morrer, tá bom, alguma coisa vai ser melhor do que isso aqui. Por que eu digo isso, irmãos? Ora, você sabe qual foi o perímetro que José e Maria andou para chegar em Belém? Bom, primeiro vamos começar bonitinho. De onde José e Maria partiram? Nazaré. Beautiful. Saiu de Nazaré e eles foram com destino para Belém. E de Nazaré a Belém são 120 quilômetros. Aproximadamente 70 milhas. Olha, você quer me falar comigo que o camarada que caminhou 70 milhas na aviação Canelinha, 70 milhas, vai ficar todo com semblante, parecendo que um europeuzão, François da vida? Como é que está o estado desse povo? A cara, a fisionomia, o aspecto deles. Mas o papel, meus irmãos, do artista é enfeitar, é embelezar, é fazer um Photoshop. Então já põe aqui, ainda que se fala que foi humilde, isso é verdade, põe pessoas ali tão elegantésimas, põe um aspecto bonito, umas palhazinhas enfeitadas bonitas, que até se faz os presépios para vender e colocar na casa, coisa bonita, é obra de arte. E nós precisamos de estudar um pouco mais. Por quê?
Quando nós agora concluímos a leitura dos evangelhos, e foi isso que me levou a pensar, nós lemos em um mês. Nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Convidamos a igreja para ler com a gente. Não sei quem participou da leitura, não sei quem não participou. Também não quero agora constranger ninguém. Mas se você participou, você observou que parece haver uma grande discordância e contradição entre o que Mateus escreve e Lucas escreve sobre o nascimento de Jesus. Não bate. Aquilo ali fica uma situação, quando você olha, grosso modo, parece que um dos dois mentiu para querer melhorar a situação. Não bate. Primeiro, quando você lê o que Mateus registra, Mateus fala que Jesus nasceu em Belém. E quando Jesus nasceu, veio os magos do Oriente para adorar o menino. Depois, quando os magos saem, José e Maria são obrigados a fugir por causa da perseguição de Herodes. E eles voltaram, e só voltaram depois da morte de Herodes, e ali eles vão morar em Nazaré. Lucas já escreve um pouco diferente, bem diferente. Lucas escreve assim: Jesus não tem nada, mais ou menos assim, Jesus não tem nada a ver com Belém. O que aconteceu foi o seguinte: a família toda estava em Nazaré, aí saiu um tal do censo do governador, que era aquele negócio de ter que alistar, e cada um tinha que se alistar, não é? Na sua origem familiar, na sua raiz, lá no seu lugar de origem. Mateus não fala nada de censo. Mateus não fala nada que o governador mandou um ultimato que todo mundo tinha que se apresentar. E Lucas já vem para esse detalhe. Jesus nasce acidentalmente lá em Belém. Ele não nega que Jesus nasceu em Belém, mas ele diz que Jesus nasce acidentalmente em Belém, e no 8º dia ele é circuncidado, e 40 dias ele é levado ao templo para ser apresentado, e não fala nada de perseguição. Lucas. Agora eu fico pensando, se Herodes estava querendo matar Jesus, como eles pegaram esse menino em plena luz do dia e caminharam para dentro da sinagoga para apresentá-lo? Ele não chegaria dentro da sinagoga, ele morreria na porta da casa. Isso é óbvio. O rei quer matar, manda os soldados procurar. Para ir para a sinagoga, tem que sair de casa, andar pelas ruas e entrar lá dentro, que é público, e na porta já ficavam todos aqueles que estavam de acordo com o mandado do rei. Quando você lê esses dois textos, e você tem esse cuidado, essa cautela, você então começa a pensar o que sucedeu aqui. Como eles levaram esse menino em plena luz do dia, todo mundo vendo. Herodes não ia matar esse menino? Parece uma contradição. Agora, Mateus capítulo 2, versículo 16. Mateus, eu quero que você pense, viu? Eu quero que você anota isso aí, eu quero que você pense, porque nós precisamos de descobrir Jesus aqui dentro dessa igreja. Se não for para descobrir Jesus aqui dentro, meu irmão, minha fachada não vai muito longe, é bobeira, aí você vai com todo o vento que aparecer. Então, garra em Jesus que dá certo. Olha o que Mateus capítulo 2, versículo 16 escreve. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Nós temos uma concepção muito errada. Nós achamos que Jesus nasce e os magos já chegam ali, já pegam até José embolando os panos de sangue de Maria, jogando para o canto, e Maria se ajeitando e puxando a roupa ali, e pegando o menino ali, enrolando, tirando o sangue dele, e os magos chegam. Primeira mentira. Isso aqui nunca aconteceu. E eu já vi isso, irmãos, em peça teatral dentro de igreja. E a gente pensa assim, por fazer uma leitura de qualquer maneira. Já vi isso, inclusive, assim, em teatros evangélicos, onde que passa peças exatamente... Chora os meninos, já vê os magos entrando, aquela coisa mais linda. As roupas bonitas, né? Majestosas, imponentes dos magos. Já começa por aqui. Eu gostaria que você pensasse... Parece uma coisa boa, mas não é. Sabe por quê? Aqui começa o princípio da história do meu e do seu Jesus, o nosso Senhor e Salvador, quando Ele veio ao mundo. Então você precisa, assim, sempre quando falar de Jesus, falar a verdade absoluta, porque nele não há sombra de variação. Os magos não chegaram assim que Jesus nasceu. Na verdade,
o que nós percebemos é que esses magos, quando eles foram ver Jesus, Jesus já estava quase da idade do Jonathan e do Samuel. 2 aninhos. Porque Herodes dá uma pista dizendo assim, e isso que registra é Mateus, manda matar os meninos de 2 anos para baixo, porque não foi naqueles dias. Já tinha cerca de 2 anos. Segundo período de tempo que ele inquiriu dos magos. Os magos falaram, o menino tem cerca aí de 2 anos. Então de 2 anos para baixo mata tudo. Ele não sabia quem que era. Aí quando nós entendemos isso, nós vamos ver que não tem contradição nenhuma entre Mateus e Lucas. Aleluia. Aí parece que a minha é apavorada. Ai, meu Deus, parece que a Bíblia está contradizendo. Irmão, você nunca vai precisar de defender a Bíblia. Você nunca vai precisar de defender Jesus. A Bíblia por si, ela já é a palavra de Deus. Agora o fato, irmãos, é que aí você vai entender. Quando os magos foram até Maria e José, Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade. Bonito. Aí foi quando deu a perseguição. Só que aí Jesus já tinha sido apresentado muito tempo, conforme Lucas escreve. Glória a Deus. Aleluia. Ao 8º dia foi circuncidado, e certamente depois de 40 dias, que é cumprindo o tempo, não é, da purificação, os 40 dias, é que ele é levado ao templo. E muitas pessoas pensam que Jesus no 8º dia mesmo já foi apresentado no templo, na casa do Senhor. Não, lá diz que ao 8º dia ele foi circuncidado, e cumprindo o tempo da purificação, ele foi apresentado no templo. O tempo da purificação pela lei era 40 dias. Então aí deu tempo, imagina, não sabia do nascimento de Jesus, não tinha ideia, a coisa não tinha proclamado. Jesus, ao 8º dia circuncidado, 40 dias vai no templo e volta como uma criança normal, não é? Sem ninguém saber de nada. Apesar que naquele momento da apresentação ali já temos mantos ali, umas revelações, que eles começam a falar entre si, mas nada para alarmar o ouvido do rei. Agora depois que apresentou, Jesus já tinha passado a primeira fase ali de 1 aninho, 2 aninhos. Quando os magos foram, então aí começou a grande perseguição. Então não há contradição quando você lê a história de Jesus. Na verdade, é preciso ter esse entendimento e observar os detalhes. E dessa vez, quem deu os detalhes aqui foi o Herodes. Quando ele diz, com 2 anos para baixo, manda matar tudo. Então o que nós entendemos? Maria teve Jesus em Belém, e ela também não voltou mais José para Nazaré. Ela ficou lá cerca de 2 anos. Ela só voltou para Nazaré depois que Herodes tinha morrido. Aí eles ficaram livres, voltaram para Nazaré. Então por que se ele tinha ido lá só para se alistar, ele ficou 2 anos lá? Segura aí que no final a gente fala. Agora, uma das coisas interessantes, irmãos, que eu observo na Bíblia, quando nós lemos aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Diga assim, não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar para Jesus. Isso aqui é tão atual quanto naquela época. As pessoas continuam a se ligar para Jesus. Chega José e Maria, outra ideia errada. A gente acha que José chegou se segurando a barriga de Maria, que já estava já dando a luz ali, ia dar luz em qualquer lugar. Maria não chegou com contração. A Bíblia diz que cumprindo-se os dias, ela estava ali. Ela já havia chegado por ela. E por que eu estou falando tudo isso? Para você entender a importância de estudar mais, irmãos, porque você senta perto de um menino de 14 anos, testemunho de Jeová, ele dá uma lição em você. É? Você conversa com o espírita, ele dá uma lição em você. Você conversa com o budista, my God. Você conversa com o adepto lá do Alá, o muçulmano, uma lição em você. E nós evangélicos somos um povo que menos conhecemos sobre o Deus que nós servimos. E é o único Deus verdadeiro, irmão, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. E é Senhor absoluto mesmo. Nós precisamos conhecê-lo melhor. É por isso que muita gente fica indo por qualquer conversa, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. O Jesus nosso que nós celebramos, como pão lá, você tem que comer. Não sabe o porquê. Isso é maturidade, irmão. Nós precisamos de amadurecer. Irmãos, a história também não é como a gente imagina, que José saiu batendo de porta de hotel em porta de hotel, procurando lá se tinha alguém, uma vaga no hotel daquele lá, para poder entrar Maria e José, para ficar naquele quarto. Irmãos, para iniciar a conversa. Belém é uma cidadezinha pequena, parecida lá com a sua cidade, viu, Miriam? Parecida com Batinga, é lugar de 14 ruas. Belém era coisa pequena. Belém tinha cerca de 20 casas,
Belém tinha uma torre de... Olha pra você ver o tamanho da cidade. 20 casinhas, uma torre de vigia para as pessoas ficarem lá vigiando a lavoura, uma sinagoga e provavelmente tinha um local de comércio lá pequenininho. Isso era tudo que tinha em Belém. Belém não tinha hotel. Isso é comprovado pela história, pelos arqueólogos. Nunca existiu em Belém hotel. Fica esse negócio de que não tinha lugares. E sabe o que eu acho estranho, irmão? Você caminha aqui com a mulher grávida. Por enquanto não tanto, né? Você sabe aqui que... Deixa eu fuxicar. Que a Jô está grávida, né? Não é surpresa pra ninguém. Então, por enquanto quase você não vê a barriga. Quem conhece ela de pé sabe que ela está grávida, né? Porque já começou ali a obra do Fernando, foi poderosa. Glória a Deus, oramos por ele, Deus ungiu a vida dele e conseguiu. Mas daqui mais uns meses, sei lá quantos meses, Deus? Vai ser 3. A Gabi, não, a Gabi já está mais na frente, né, gente? Quantos meses, Gabi? 5, maravilha. Essa igreja é pancada de 3, né? Tem 3 grávidas aqui. Ô, glória! Aí tá a Gabi com 7 meses de gravidez, que é barrigão. Porque as mulheres, quando tá com a barriga grande, já viu, né? Elas já não caminham mais assim, né? Elas já caminham. Kelinha que o diga. Cadê Kelinha? Kelinha chegava aqui na igreja com quilo. Eu olhava assim, pai, São Gidô. Barrigão. Gente, nenhum pastor de ovelha não podia abrir a porta para aquela mulher grávida repousar, gente. Pelo amor de Deus, gente. A mulher estava grávida, buchuda. Como é que pode um negócio desse? Abre essa porta que a mulher tem que entrar, gente. Pelo menos por amor à mulher. Troço ruim. Isso não parece história de carochinha? Ninguém abriu a porta para Maria. Nenhum parente. Irmão, espera aqui. Era o censo. Lucas escreveu porque Lucas era detalhista. Lucas era médico. Ele escreveu que era o censo, era a convocação para o alistamento. E todo mundo tinha que ir para a sua cidade natal. E José, a Bíblia mesmo diz que ele foi para a casa dos seus parentes. Porque José era lá da linhagem de Davi. Nenhum parente abriu a porta para a mulher que estava grávida. Parece uma história meio estranha. Você nunca parou para pensar nisso? Para pensar nisso. Ninguém abriu uma porta para ela. Olha, irmãos. A verdade é uma só. Lá não existia hotel. Segunda coisa, lá a maioria das casas era de um cômodo só. Lembra quando Jesus fala assim, quando põe uma luz, né, no velador e alumia todas as pessoas que estão dentro da casa? Lembra desse texto? Para uma luz só, alumiar todo mundo que está dentro da casa, a casa não pode ter 2 cômodos. Você acha que eu ligar uma luz aqui vai clarear quem está lá na cantina? Começou aí. Mas existiam algumas casas que tinham 2 cômodos. E existia algumas pouquíssimas casas que eram mais avantajadas, que tinham alguns quartos para alugar. E eu vou dizer para vocês com toda convicção, José não saiu batendo de porta em porta. Ele bateu direto na porta da casa do parente dele. Olha, leia o texto, irmãos. Vamos lá de novo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, 7. Leia o texto, acompanha comigo, por favor. Vamos, quando ler a Bíblia, ter cuidado com esses detalhes, das proposições, né? Todos esses detalhes vão te fornecer riqueza tremenda para você entender o que a Bíblia está dizendo. Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Eles é o quê? Plural. Não havia lugar para eles na estalagem. Não é nas estalagens. Não é nas estalagens. José nunca foi buscar em nenhum outro lugar local para ele e a mulher dele entrar. Ele foi buscar diretamente na casa do parente dele. Pastor, como é que explica esse negócio de que ele foi buscar lá e não encontrou? Irmãos, é horrível você não ser recebido, é ou não é? Você ligar para a pessoa. Eu cheguei aqui na América, eu agradeço a Deus e a tia do meu co-pastor. Nenhuma. Porque a pessoa que ele recebia aqui na América, eu só vi a cara dele 9 meses depois. E ele que me recebeu. Eu cheguei, né, que a gente vem de via, então eu fui deixado lá na Suécia, na rua. Essa aí. Onde é que eu tô, meu Deus? E agora? Como é que eu faço para ligar pro seu loló? Como é que liga isso aqui? Família da orelhão? 10 years ago, baby! E aí ela me recebeu na casa dela. Eu me senti tão mal.
E ela tentava ligar para aquele moço que me recebia, e ele tentava ligar, e nem atendia, e um dia atendeu, mas falou, porque tem um Valdir aqui, pi. Ei, glória! Mas Deus tem os seus planos, meu irmão, Deus trabalha na falha humana, tudo isso é porque Deus me queria naquele cantinho ali onde eu fiquei. Então, certo é que é horrível não ser recebido. Você liga para a pessoa está pronta para te receber, não, pode vir, você pega a malinha e vai, quando você chega lá, cadê? Ninguém. Eu não sei se isso acontece comigo mesmo, mas tá bom. É horrível não ser recebido. Quem já passou por uma experiência semelhante a essa aqui? Eita, não estou sozinho não, eu nunca estou sozinho nessa igreja. Glória a Deus. Pior do que não ser recebido é ser mal recebido. Quem aqui já foi mal recebido? Meus companheiros. Pior do que não ser recebido é ser mal recebido, my friend. José e Maria não é que eles não foram recebidos, eles foram mal recebidos. Quando ele chegou, olha José, o negócio é o seguinte, nós temos um quarto de hóspede aqui, mas estão ocupados. Não vou tirar os hóspedes, faz o seguinte, pega você, a menina, vai lá pra meio da vaca, lá do macaco, do cavalo, do porco, tem uma égua lá no canto lá, você acha um cantinho lá pra você e essa menina, e vai pra lá vocês, é lá na estalagem. Era num quartinho de fora mesmo, da casa. Era uma estalagem. Fica lá. Lá tem vaca, lá tem burro, lá tem velho, tem jumento, tem camelo. Olha lá, tem mais lá. Fica lá. José chega com a esposa dele, recém-casado. Vocês concordam comigo que era recém-casado, né? Porque ali quando casou já estava grávida. Então recém-casado, caminhou tanto, chegou na casa do pai. Não, nosso parente, vai te receber e tal. E de repente quando chega lá, não vou mudar ninguém de lugar. Porque você sabe, não é? Quando chega alguém que você ama, você faz um remanejamento. Às vezes você dorme até no chão para a pessoa dormir na sua cama. É assim ou não é? Diga comigo, pior do que não ser recebido é ser mal recebido. Por que não receberam bem José e Maria? Uma pequena história sobre a cultura judaica para você entender. Naquela época, as crianças, as meninas se casavam quando tinham em torno de 12 a 14 anos de idade. Elas casavam sempre na primeira menstruação. Quando elas menstruavam, ela já era dada para casamento. Eram meninas muito novas. E o tal da virgindade era um assunto valioso, que hoje em dia ficou banal. José, segundo os historiadores, eu não estou afirmando, mas há pessoas que escreveram, teólogos, que José já era um homem viúvo e tinha filhos. O pastor não está afirmando, pode ser que tenha mesmo, não duvide. Pessoas que estudaram muito, enfim, foi lá buscar, e blá blá blá, e ver genealogia, e ver filhos que foi registrado, o nome dele, pela idade dele, idade de José, idade de Jesus e tal, e ali encontraram que José era um homem viúvo e já tinha filhos. Suponhamos que essa pessoa está certa, que não está muito longe. Um homem viúvo que casou com uma sirigaita. Quê? Virgem Maria. Mas virgem como? Se ela está grávida? Não, mas é do Divino Espírito Santo. Do Divino o quê? Quem é esse? Papa tudo. Não, é porque nós somos crentes, temos o Espírito Santo, aceitamos isso. Mas quem não é, vai ridicularizar. Eu imagino, porque notícia ruim, o trem vai longe. Vai longe. Conversa fiada, o povo pega uma coisa e faz outra. O negócio vai longe. Esse período que eu fiquei um mês de descanso, eu ouvi tanta coisa que eu estava, que eu não sabia que eu estava e eu não estava. Mas disseram que eu estava. É desse jeito. Então, quando José e Maria chegou lá, já tinha chegado tanta baboseira. Põe essa menina lá, uma vadia. Mulher que estava grávida, eu imagino quando eu sentava.